tarde a todos. Pós-almoço, pessoal fazendo digestão ainda, então vou ter que ser bem dinâmico. Agradeço a Deus pela vida, pela oportunidade de estar aqui. E sem o público nós não podemos apresentar nada, né, professor Ceni? Agradecer ao Cássio, ao Fábio, ao professor pelo convite mais uma vez. Obrigado pela água. E é muito interessante que ele mudou o tema desta palestra. E aí eu descobri que meu nome foi citado antes do almoço para discutir o negócio que eu falei o ano passado. Então, sobre o que foi falado ano passado, quem tem meu WhatsApp, por favor, manda uma mensagem para mim. Moderno, me manda todo o material sobre adjuvantes. E aí eu envio para vocês. Ok? Mas vou tentar encaixar dentro do nosso evento aqui a resposta sobre os problemas de adjuvantes com compatibilidades biológicas. Mas o tema foi a tecnologia embarcada na aplicação de bioinsumos. Muito se fala, né, a respeito, vamos lá mudar um pouquinho, a respeito de uma andorinha sozinha não faz verão. Então eu só estou aqui e a empresa só tem crescido porque esse time que está comigo, ele nos apoia vocês. Então, um está no Rio Grande do Sul, o outro está no Mato Grosso do Sul, o outro está na Bahia e o time vai se formando. Sem esse time aí, eu não conseguiria estar presente. Então, agradeço a eles, agradeço vocês e entendimento que o Moderno não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E eles fazem as coisas acontecerem junto comigo. Isso aqui é uma das ferramentas, a AGTEC Academy é a parceira nossa, onde nós temos todos os cursos homologados pelo Ministério da Agricultura. Então, se vocês quiserem algumas coisas oficiais dentro dessa plataforma da AGTEC Academy, nós temos. O aplicativo da Alvo está ali à disposição de vocês para dimensionamento de frotas. Por que isso? Porque tudo que envolve a tecnologia de aplicação, ela encontra um desafio. Parte do grande sucesso depende do uso racional do operacional. E nem sempre o uso racional do operacional, ele diz que é a favor da aplicação com critérios técnicos. Então, a gente sofre essa pressão. É muito comum uma foto que eu vou mostrar daqui a pouquinho a respeito disso. Então, para que as coisas aconteçam e a tecnologia embarcada aos equipamentos, sejam terrestres e aéreos, eu vou falar um pouquinho, bastante sobre drone, porque o drone tem avançado na aplicação de bioinsumos. Nós precisamos entender que tudo é um processo, né? Nós precisamos entender dos passos para a excelência. Nós precisamos primeiro, antes de tudo, conscientizar do que nós temos, de quem nós somos e de onde precisamos investir. Sem consciência, nós não vamos conseguir avançar. Com conhecimento, a gente consegue entender o que a gente está fazendo de certo, fazendo de errado, e ajustando aquilo que precisa ser ajustado. E aí sim nós vamos discutir procedimentos. E depois dos procedimentos, nós vamos discutir as ferramentas da tecnologia. Para aí sim nós avançarmos em treinamento e capacitação, agirmos e conseguirmos atingir as inovações para buscar a qualidade. É o famoso PDCA. Então, eu não quero citar nomes aqui, mas há grupos que investem há muitos anos nesses processos e nós, todos os anos, encontramos oportunidades. Há fornecedores de cana aqui que investem nesse processo e encontram soluções. E todo ano aparecem novas surpresas, porque as surpresas são aqueles fatores não controláveis. Então, o desafio é, eu preciso do controle fitossanitário, que essa é a resposta. O controle fitossanitário, tecnologia de aplicação só existe porque nós queremos controle fitossanitário. Muito mais controle fitossanitário, nós queremos respostas de nutrição. Acabamos de assistir uma palestra aqui, de uma empresa, buscando respostas de nutrição. E quem é que faz isso? A tecnologia de aplicação. Então, o tratamento fitossanitário e busca por nutrição, seja na raiz, seja na planta, via aérea, ou seja no pé da planta, nós precisamos da tecnologia de aplicação. E o grande desafio de tudo isso é discutirmos exatamente aquela figurinha da esquerda lá, rendimento operacional, rendimento operacional. E aí cada vez mais as máquinas estão incorporadas com tecnologia embarcadas, com o uso de telemetria. Estive na Guatemala, recém-chegado da Guatemala, e a Jacto apresentou um dado oficial a nível Brasil. Apenas usamos de toda a telemetria que usamos disponíveis nas máquinas, usamos 0,82%. Nada.
Nós só olhamos e dizemos, está bom ou está ruim. Mas nós não conseguimos estratificar toda essa telemetria tecnológica para dizer o que está certo e o que está errado. Eu não duvido das experimentações a nível de campo, mas nós somos questionados porque em alguns lugares as respostas não são coerentes com outras unidades. E muitas das vezes a diferença estatística de resultado está ligado à tecnologia que você está aplicando. Então, parte da tecnologia experimental que os grupos fazem, é necessário que dê-se atenção à tecnologia de aplicação, entendendo o que vai ser feito. Isso é muito importante. Agora, será que a nossa preocupação, quando se fala de bioinsumos, quando se fala de nutrição, ela está relacionada aos impactos da deriva? Porque a aplicação aérea, ela está aí tomando proporções enormes. Até eu me provoco, aproveitando o exemplo da AIRA, né? Eu provoquei isso no debate em Jabuticabal em outubro. Por que nós não fazemos um bombardeio de Bovéria e Metarrísio na reforma do canavial? Por que nós pegamos a aeronave, um Air Tractor 502, e fazemos 5 litros por hectare com bico rotativo, bombardeando Bovéria e Metarrísio em cima dessa área? Cadê o estudo disso? Se nós temos respostas positivas, será que não existe uma grande oportunidade de um bombardeio desses seres biológicos, através de uma ferramenta fantástica de alto rendimento, sem comprometer a frota operacional terrestre? Os aviões estão aí, os drones estão aí, existe tecnologia para fazer 5 litros por hectare, é só vocês entregarem formulações que são fluíveis dentro do tanque, porque, desculpa, há formulações e formulações, e há algumas que elas até são fluíveis, desde que o processo aqui atrás seja bem feito. Então nós precisamos começar a sair fora da casinha e pensar nessa arquitetura que nós temos aqui, para não ficar brigando com o problema operacional, porque isso é um problema, é um desafio, chama-se custo. E aí, turma, vou dar o crédito ao Roberto Junqueira, assim como o Alexandre Pinto César, o próprio Renato e Ricardo Delarco, que são fornecedores que fazem a diferença. Aqui é um vídeo, não sei se vai passar o vídeo, vamos ver se o vídeo passa. Quem quiser a testemunha, está ali, eu sou o Roberto, levanta a mão para mim. O Marinho, cutuca ele aí do lado, está do lado do Marinho aí. Investiu mais de 6 vezes em capacitação e adequação dos seus processos qualitativos. Assim como o Ricardo faz, o Renato faz, o Alexandre faz, sempre nos levando lá. Não que somos os melhores, mas é no sentido de entender a dor e ajustar os processos. Isso aqui é uma aplicação localizada, com sucesso. Agora, isso tem um custo, não é custo do investimento, é o custo operacional. Colocar pingente, o operador não gosta. Ajustar os 2 biquinhos ali, tudo bonitinho, na posição certa, é mexer com o ego do operador, com a dificuldade operacional. Mas se tem respostas, nós precisamos conscientizar essas pessoas. Só que para isso tem que ter o fator decisório, quem decide, e quem decide é quem tem o poder, né, de autonomia de dizer, é assim que tem que ser feito, gestão. Então, pessoal, as tendências no campo. Diante desse fato, se eu quiser colocar um biológico, associado ou não com o químico, no pé da planta para pegar cigarrinha, qual dos dois tem mais chance de acertar? Aquilo que eu coloco exatamente no lugar, que é a foto da esquerda ali, ou o drone? É óbvio que com o pingente eu vou ter muito mais efetividade, porque eu coloco o ser biológico onde ele precisa. Mas tem lugar que eu não consigo entrar com a máquina, o drone vai entrar, tudo bem. Agora, fazer aquelas gotas chegar onde precisa é outro desafio. Algumas situações, só a chuva vai levar. Porque a proporção de depósito alcançado é infinitamente inferior quando utilizado terrestre. Eu estive em Goiás, numa rodada, e encontrei um manejo que foi discutido para aplicação de nematóides entomopatogênicos associados ao uso de Bovéria, associados ao uso de Metarrísio, com ou sem inseticidas químicos. E vem uma pergunta, o que é melhor? Essa foto dá 2 horizontes, o horizonte da direita é um drenche, e o horizonte da esquerda é um drenche associado com os mesmos bicos do pingente. E a resposta que eu encontrei em Goiás foi o seguinte, aquele resultado da esquerda tem sido o melhor. Qual a diferença?
é a distribuição do ser biológico. Ele ficou melhor distribuído, ele ficou localizado em toda a área de extensão. Então vejam vocês que todos os dias, pessoas pensam fora da sua casinha, buscando um melhor aproveitamento do resultado. Agora, já que o tema é eletrônica embarcada, a máquina que faz essa operação da direita, o bico que você usa não está cadastrado na plataforma eletrônica do seu pulverizador. Então você precisa fazer um ajuste para cadastrar o fluxo, para o controlador entender o que está se passando. Porque do contrário, ele não consegue executar o que você deseja. Agora, se você coloca o lado esquerdo, aí piorou. Por que piorou? Porque o conjunto de dois bicos descentrados associado a um bico central, ele precisa entender que esse conjunto somatório dá litros por minuto. O computador não sabe disso. A eletrônica embarcada, ela não sabe. Que agora no lugar de 3, eu tenho, no lugar de 1, eu tenho 3 com vazões diferentes. Como é que eu consigo buscar o equilíbrio eletrônico? Aí a máquina dá um mapa de aplicação de telemetria, todo colorido. Aí um diretor de usina olha e fala assim, que horrível, e vai para o campo, resultado satisfatório. Aí você vai checar a vazão a máquina, o fluxo está batendo. E por que o fluxo está batendo, a máquina está batendo a área, e o relatório de telemetria está dando errado? Porque foi feito um ajuste de adequação na eletrônica, pelo sensor, para bater o fluxo nos bicos. Só que a telemetria está cadastrada com o resultado errado. Quem que está certo? A telemetria ou o fluxo? O fluxo, porque a telemetria é fruto de resultado de uma programação eletrônica. Então, não adianta a gente pegar as máquinas com alta tecnologia e sair fazendo as coisas sem entender do que a eletrônica embarcada precisa. É que esse profissional, ele nos ligou, ele nos consultou, minha equipe, e aí por telefone fomos ajustando, faz assim, calibra constante, dá um jeito, mas a telemetria foi um impacto. Então a gente precisa entender esses processos. E aí vem as histórias assim, poxa vida, eu preciso colocar um produto biológico na vinhaça localizada. Então eu vou fazer um drenche na frente do jato. Melhor ou pior? Veio umas perguntas para nós. É melhor eu colocar com um bico cônico, um bico pronto, que é o da esquerda, que é o JS, ou é melhor distribuir com 3 jatos? Surgiu uma pergunta, faz uns 20 dias. Se eu pegar bovéria, metarrhiza, nematóide entomopatogênico e distribuir em 3 filetes, o resultado muda? E aí, Tiago? Nem eu sei. Ele falou, não sei. Eu falei, nem eu sei. Então, precisamos desenvolver. É aí que eu provoco os pesquisadores das áreas. Que uma simples mudança numa tecnologia de aplicação embarcada, isso não tem nada a ver com eletrônica, mas é uma tecnologia embarcada do ponto de vista de ponta de pulverização, nós podemos criar resultados totalmente diferentes daquele que nós já possuímos. Simplesmente porque eu distribuo melhor o meu produto. Isso é tecnologia embarcada. E aí vem a história dos drones, desafio das misturas, bioinsumos nutricionais e os fitoquímicos. Tudo isso junto. E tudo isso junto, eu pergunto, funciona ou não funciona? Adjuvantes. Vocês têm que exigir das empresas que vendem adjuvantes, laudo de biológico. Vocês têm que exigir, eu tenho. As empresas que têm o laudo. Existe mais de 900 empresas no Brasil, que têm laudo de biológico, se não falha a minha memória, são 7. São 7, quem quiser depois, para não citar nomes, só mandar para mim o zap, eu mando a planilha atualizada de adjuvantes. Chama matriz e posicionamento. Aí vocês vão tomar um susto. Das mais de 900 empresas, somente 7. O pessoal da Cocal está aqui, é só perguntar para o Rainer, né? Ele tem lá, não tem? Cadê o Piau da São Martinho também está aí? Paulinho da Raizen está aí, o Marinho também está aí. O próprio vocês da BP estão aí, com aquela matriz, né? Loucura. Mas, gente, 900 empresas, só 7 tem laudo biológico. Pergunta para o doutor Marcos, não sei se ele está presente na palestra aí do biológico. É sério, pessoal. E não é o moderno está só pressionando, em função de vocês. Agora, tudo pode? Gente, cada 10 denúncias no mapa hoje, 9 são de drones. E os drones estão com força aplicando insumos biológicos. Talvez com outro foco. De colocar a nutrição associada a controle biológico, de controle de doenças.
Estão aí, controle de pragas, broquinha. Agora, de cada 10 denúncias, 9 já são de drones, e olha o crescimento. Como é que a gente vai? E aí mais ou menos assim, vou pôr o vídeo aqui dos irmãos aqui, dos primo agro, né? É a brincadeira aí, por que ele não está aplicando? A figura com toda a humildade da pessoa. Essa pessoa não é um piloto de drone, mas se vocês acompanharem o texto que eu pedi para tirar o som, vocês vão ver, é uma piada. É uma piada. Agora, turma, da mesma forma que piloto de drone, quem é o operador da sua máquina? Ele domina toda a tecnologia que você disponibilizou para ele. E eu não estou falando de eletrônica embarcada, estou falando das coisas simples, o arroz e feijão bem feito, né? Então assim, ó, as brincadeiras, né? Isso aqui foi, o slide está exatamente como eu mostrei na Guatemala, exatamente da Guatemala, 70% dos incidentes com drones estão ligados a erros humanos, está aí, ó, problemas. Agora assim, ó, desafios, qual a altura ideal de voo em uma aplicação com drone? Visando bioinsumos. E em mistura? Vai mudar? Trata-se de viscosidade. A bomba do drone tem dificuldade de trabalhar com fluxos de alta densidade. Se você está associando algo biológico com nutricional, precisa entender de densidade, porque drone decola igual avião, não é por líquido, é por peso. E impacta nos resultados. Formulações. Precisamos dar valor às formulações. Qual é a faixa de aplicação ideal para cada tipo de drone? O tamanho de gota vai influenciar? Qual é o tamanho de gota ideal para aplicação de bioinsumos? Pergunta para mim, me dá um trabalho científico. Qual é o tamanho de gota ideal para aplicação de bioinsumos? Eu quero esse trabalho, vou ter que fazer doutorado, não tem jeito, né? Já tentei 4 vezes, desisti no meio do caminho por causa de agenda. Nem a IA está dando conta da minha agenda, viu, Rafael? Doidinho. Bom, a aplicação de drones é melhor que avião? E ambas são melhores que terrestres? Não existe resposta que são melhores. É o que a gente aproveita dessas tecnologias. Algumas não conseguem colocar no alvo desejado. E aí você tem que abrir mão dessa tecnologia para usar outra. Então vem a grande pergunta, né? Hoje, diante da tecnologia embarcada, que a gente tem enfrentado muito desafio, o que é melhor? São os bicos hidráulicos, que é aquelas barras, ou os bicos rotativos? E eu vou dizer isso para vocês. Isso aqui é na Nicarágua. O pessoal tem deixado de usar bicos rotativos em função de riscos de derivas. Por quê? Porque as pessoas pensam no operacional. Quando a gente fala de formulação, a gente está trabalhando com drone com alta concentração. Dificilmente vai ter espaço para água. E aí os drones têm dificuldade de fazer esse translocamento, né, essa translocação da bomba, né? A bomba deslocar esse fluxo para atender os bicos. E aí acontecem alguns fenômenos, né? Que a deriva causada pelos bicos rotativos são infinitamente superior aos bicos hidráulicos. E a tecnologia cada vez mais fornecendo ferramentas com bicos rotativos. É muito mais fácil. E aí eu vou mostrar o impacto aqui de um trabalho que nós fizemos. Isso aqui é um exemplo do que você faz com bico rotativo de bico hidráulico. O Rafael da usina sonora está aqui. Se eu pedir para ele subir no palco e falar com quantos litros por hectare, ele está controlando broquinha, vocês vão cair duro aqui. Está com 7 litros ainda, Rafael? Olha o dedão dele. Uma usina que faz 7 litros por hectare para controlar a broquinha. Olha o que tem lá. Tem lá todo um manejo de anos de performance, de cuidado com os aviões. Não é da noite para o dia. Tudo com bico rotativo. E o manejo de voar bico rotativo é diferente de trabalhar com bico hidráulico. As condições climáticas são diferentes. E quando a gente discute espectro de gota, a gente tem que entender que espectro de gota é uma ferramenta fantástica para a gente discutir tecnologia. Hoje existem ferramentas que eu vou mostrar para vocês que mantêm o tamanho de gota da forma que você quiser. Só que quando você sai da aplicação de área total e coloca pingente para fazer uma aplicação dirigida, você tem que abrir mão dessa tecnologia embarcada. E quando você vai para os drones, mudou tudo. Mudou tudo. Tudo que você entendeu e conheceu até hoje, tamanho de gota, para o chinês é diferente. Para o chinês é diferente. Então eu vou voltar aqui, ó. O que ele fala aqui para nós, com uma gota de 100, que eu vou pegar aqui, ó,
161 a 105 micra. Muito fina, 106 a 235. Fina. Para o chinês, nós estamos falando que essa gota é extremamente grossa. Ultra grossa. O que mudou? Mudou o critério. Então, lá na formação de gotas, a pessoa que estava no drone pensando em nutrição associado com biológicos, associado com fitofármacos, né, que são os nossos defensivos, nós precisamos entender que tamanho de gota nós vamos gerar, que tamanho de gota nós vamos trabalhar, que tecnologia que eu tenho embarcada, e no terrestre, o que eu consigo fazer? Então veja a diferença de depósito. Se eu perguntar para vocês aqui, qual ficou melhor? Todo mundo vai dizer, o de cima, que está mais pintado. Só que se você pegar o papel, a ferramenta, e substituir essa ferramenta por um corante pigmentado, fluorescente, vocês vão ver que o de baixo tem muito mais gota que o de cima, só que só não aparece. Por quê? Porque a ferramenta que eu estou utilizando não é adequada para a metodologia do modelo de aplicação. Então, nós precisamos reinventar as modalidades de análise. E aqui um termo para vocês, isso é 2023, 2024, com toda a ciência, nossos parceiros lá da Agroefetiva, tudo que a gente faz de pesquisa, a gente pede na Agroefetiva, ou em Jabuticabal, ou no Instituto Dachem. Mas vejam vocês, o que é isso? É a rotação do drone e o tamanho da gota gerado. Então, se você colocar o drone com 6.500 RPM, a gente vai gerar uma gota de 140 micras. E o que está chegando? Termo de volume aerodinâmico. É o que está chegando. Está chegando gotas ali de 156 micras. Não é aquilo que você gera. Quando fomos para 2024, 2025, que mudou os métodos de avaliação, olha que interessante. Eu vou colocar os meus 4.500 RPM, coloco no meu monitorzinho aqui, 400 micras de gota, aqui no drone, o piloto coloca uma gota grossa aqui, viu, Tiagão? Gota grossa aqui, está chegando gota de 196 micras. E aí o piloto do drone está dizendo assim, não, eu faço aplicação com a minha faixa de 12 metros, com o meu DJI T50. Estou voando a 4 metros de altura. A pergunta é, essa faixa é adequada? Esse ser biológico está sendo distribuído de maneira uniforme? Agora, ninguém tem coragem de fazer isso com herbicida. Ninguém tem coragem de fazer isso com herbicida, porque o herbicida, ele vai dizer exatamente como você voou. Quando você faz aplicação de bioinsumos, está ali disperso. Você não vai conseguir medir o tamanho do seu erro, ou o tamanho do seu desvio. E aí cada um está fazendo o que quer. Aí eu chego na Guatemala para tentar. Eu falei assim, a gente tem que ir bem humilde, né? Sempre. Falei, eu vou aprender, eu vou ensinar. As duas coisas, eu aprendi e ensinei. Drone usam com força lá. E eu descobri que o DJI T50, que aqui no Brasil nós forçamos 11 metros, 12 metros de faixa, lá eles fazem com 6. E nós fizemos na hora, ao vivo, o resultado qualitativo. Show, espetacular, foi o menor coeficiente de variação. Mas por que eles fazem isso? Porque eles têm as ferramentas. Eles têm as ferramentas. Então, eles estudaram a melhor forma. Enquanto aqui a gente para com rajada de vento de 20 por hora, lá eles param com ventos de 6. Porque já entenderam que os resultados precisam acontecer. Independente do que seja o produto. E o Brasil, nós precisamos se conscientizar. Fazemos com cautela o herbicida, o maturador, o inibidor de florescimento, porque ele é dedo duro. E o bioinsumo, associado com nutrição, fazemos de qualquer jeito. Isso precisa mudar. Tá? E aqui o resultado para vocês, rapidamente, né, da diferença da gota que o painel se programa versus que realiza. E você não vai respeitar vento? Você não vai respeitar a condição climática? Nós precisamos realmente entender e parametrizar isso e cobrar dos terceiros. Eu passo na rodovia, né, não vou dizer aonde, senão vocês vão identificar o local, tem um drone voando a 22 metros de altura, mais ou menos. Como é que eu sei? Parei o carro, puxei meu radar, que a gente tem um radarzinho, e já meti o radarzão no drone assim, calculou a velocidade dele, 48 km por hora, o drone, todo entortado assim, voando mais alto que um poste.
A pergunta é, o que ele está aplicando? Nada. Está lá, voando. Então a gente precisa ter conceito. E aí que entra, né, os famosos resultados. O que eu estou gerando e o que eu estou colocando? E aí vem os trabalhos que alguns grupos já fizeram. A ABP faz todo ano a ABP faz isso daí, que é a análise de como está a aplicação aérea dela, independente do que seja. E aí vem os resultados, só para vocês entenderem, tudo monitorado com torre de inversão térmica, e com todo o meu respeito a todos vocês, no Brasil, a única usina que eu conheço que usa monitoramento de inversão térmica é a usina Sonora. Se inversão térmica é o maior fator de problemas, de perdas por aplicação aérea, é o maior, mais que vento, mais impactante que vento, mais impactante que evaporação, porque só uma usina no Brasil monitora com inversão térmica. Onde estamos errando? Nós precisamos refletir sobre esse tema. Isso é tecnologia embarcada. Uma ferramenta que custa hoje 15 mil reais. O que é 15 mil reais, gente? Nada. Então a gente vem com toda a estrutura ali, toda a adequação, vem e fazemos o trabalho. Isso aqui na Guatemala, semana passada, isso é sexta-feira passada, e aí o trabalhinho, né? A gente fazendo o monitoramento. Vocês estão vendo essa barra aí, essa barra a gente mede as passadas, o que acontece hoje com as operações, porque dentro das ferramentas, quando você puxa uma telemetria, você vai ver o caminhamento da aeronave. Aí você vai no campo ver que o resultado deu diferente, manchou. Tudo bem, vai manchar no inibidor de florescimento, vai manchar no herbicida, vai dar manchas lá no maturador, vai dar mancha na nutrição, né, Aira? Vai dar umas manchas esquisitas. E no bioinsumo? E aí foi até interessante esse dia, que eu precisava de um fenômeno climático. Não é? Eu precisava de um fenômeno climático que acontecesse nesse dia. Vocês estão vendo esse aparelhinho aqui? Ele tem uma birutinha. Então, eu queria que o vento mudasse, exatamente no momento que o drone estava passando. Então eu estava assim, né, anjo do céu, me ajuda. Então a gente fez todos os voos com vento de proa, mas no momento que a gente queria fazer esse trabalho com a barra, ali, aquela parte branca, aquela régua, eu falei, esse vento tem que mudar. No primeiro, no segundo, terceiro voo, o vento tem que mudar. E o anjo lá do céu ouviu minha oração, e no momento que o drone estava passando, o que vocês acham que aconteceu? O vento virou 90 graus de travessa. Quando a gente trouxe o resultado da régua no aparelho, e mostrou na TV, ficou exatamente o buraco. Imagine o trapézio da deposição de produto caindo bonitinho, de repente tem um buraco, e ele tem um pico lá na frente. Por quê? Porque no momento que eu voei, o vento virou 90 graus aproximadamente. Ou seja, aquele tiro, aquela passada, tudo aquilo que você construiu se perdeu. E assim acontece todos os dias. Ah, mas na terrestre é menos impactante. Não acerta o comprimento da tua barra versus o teu talhão, que é a velocidade. Você vai ver a tua barra do pulverizador parecendo uma bailarina. Uma bailarina, ela dançando o tchan. Vocês lembram do tchan? Sim ou não? Ei, Marquinhos, você lembra do tchan? E vai descendo, e vai subindo, e vai descendo. Não é não, Renato? Não é não? E aí, qual é a qualidade que você tem? Ah, mas precisa render. A área não é boa, compra uma barra de 30 metros, que vai render? Não vai render. Aí, para render, o operador acelera. E aí, mostrando para vocês o resultado lá, incremento do adjuvante, mais o óleo, né? A 5 litros por hectare. Porque lá eles têm um problema, que eles acreditam, os resultados deles mostram que o óleo tem lhes ajudado. E a gente levou aí as plataformas de adjuvantes. Então vejam para vocês, né, o incremento de óleo mais adjuvante, quanto menor aquele valor, portanto o roxinho, mais uniforme foi a deposição deles. E aqui simplesmente, óleo com adjuvante. Então, esse aqui é um adjuvante convencional, para eles, que não tem um grande poder redutor de deriva, apenas é um adjuvante que mexe com o pH de água, e que demonstrou ali uma certa ação em mudar a viscosidade, consequentemente melhorou o resultado. Mas vejam a diferença de impacto, né, de um produto que eles usam lá, e de um outro que apareceu. E a grande pergunta nesse dia foi, vocês vão colocar biológicos? Sim. Ele é compatível com biológicos? E a resposta foi, não sabemos. Então nós precisamos realmente entender desses impactos sobre isso.
Não preparei as amostras, pelo mesmo porque são polêmicas, porque aparece o nome dos produtos, mas quem quiser, o WhatsApp do Moderno, e aí a gente tem a satisfação de compartilhar com todos vocês. E aqui os incrementos, né? O quanto que um adjuvante pode contribuir em qualquer aplicação. E deixo aqui a foto para vocês pensarem. O bombardeio de Bovéria e Metarris numa época úmida, na reforma do canavial ou após a colheita. Por que não fazer? Por que não fazer? Eu acredito muito nisso. Tá? Muito nisso. Só olhando para o polinho de vocês, né? Vocês já foram lá longe, né? Vocês já foram lá longe, né? Vamos conversar sobre isso. E aqui, turma, um resultado médio de todos os resultados técnicos, aí vocês podem tirar foto, fiquem à vontade. Isso aqui hoje, nós estamos aí com uma grande empresa do setor, negociando contrato com as empresas. E a grande pergunta é, professor, quais são os dados ideais de trabalhar? Não tem dado ideal, tem configuração de voo. Isso depende de modelo de aeronave, configuração de número de bicos, depende de tamanho de gota gerado. Então, todos esses dados aí são dados baseados em configurações que nós temos. Tá? Então, isso pode variar. Isso pode variar para mais ou para menos. Precisa entender o que a gente tem de ferramentas. E aqui, essa empresa aqui, a AgSafe, ela foi premiada na ONU, e ela tem um sistema, né, só para não se assustem, tá? Mas o mapa deve oficializar até o ano que vem, se for aprovado, todas as aplicações aéreas de vocês, todas, avião e drone, serão monitoradas por um aplicativo desse daí. Todas. E essa empresa foi aprovada pelo mapa para desenvolver o software. Então, tudo que vocês estão fazendo, vai aparecer isso aqui, ó, para um órgão fiscalizador. Vou até voltar. Tudo que vocês estão fazendo, vai aparecer dentro de um órgão fiscalizador. O cerco está apertando. E independente do que você vai usar. É bioinsumo, não importa. É um biológico, não importa. É dispersão de macrobiológico, não importa. Levantou um dronezinho, levantou um aviãozão, vão exigir isso daí. Projeto de lei está escrito, está muito avançado e deve ser implantado muito em breve. Então, ó, disciplina, planejamento, coerência, rastreabilidade, comecem a fazer já. Porque a hora que começar a surgir isso aí, eles vão conseguir entender. E não, mas não vai ter gente suficiente para administrar. Inteligência artificial. Já está tudo desenhado, pronto. Viu? Aí impacta, né? Aí vem a pergunta. Coloquei uma cauda com uma formulação impossível de voar. O fluxômetro do drone está registrando uma informação. Ué, se você está aplicando 15 litros por hectare, vai ter que bater a área. Vai ter que bater a área. E se aparecer lá que o fluxo não está batendo, vai ser questionado. Que você aplicou uma subdose ou uma superdose. Tudo por inteligência artificial. Então ela vem para ajudar, não vem, mas vem para atrapalhar também. Quem não for, tiver processos muito adequados, não vai. E aí eu vou mostrar rapidamente, como é que está meu tempo aí? Como é que está meu tempo? Oi. 5 minutinhos, rapidinho. Toda vez que a gente coloca tecnologia embarcada, o sistema PWM nos pulverizadores terrestres, o que a gente quer? A gente quer cauda constante. Não, agora nós queremos tamanho de gota constante. Nós queremos coisas bacanas. Olha aqui, coisas bacanas. Você vai trabalhar com variando velocidade e a tua máquina não vai variar o tamanho de gota. Então a sua máquina vai sair lá dos seus 4 km por hora, vai chegar até os seus 16 km por hora, com o mesmo tamanho de gota, com o mesmo potencial de resultado do bioinsumo, ou do fitossanitário, ou da nutrição. Que maravilha isso!
Cara, que espetáculo! Então sai de uma tecnologia que eu faço o cálculo de pressão, e agora eu vou para uma nova tecnologia, que diz o seguinte, proporção de trabalho. Negócio maluco, e diz assim, sai de 4 a 14 km por hora, com o mesmo tamanho de gota. Que coisa fantástica, brilhante, espetacular, só tem um problema, precisa limpar. O pulverizador tem que ser limpo todo dia, tem que desmontar uma solenoide, tem que ter água de qualidade, tem que ter formulação boa, tem que ter cauda boa, porque do contrário, não vai. E aí o que a gente faz com tudo isso? Tecnologia embarcada, isso aqui é um monitor. O que está acontecendo para o operador? Ele está entendendo o que está se passando lá dentro? Ele sabe o que é a taxa de aplicação? E aí vem a grande pergunta, o que é melhor? É a aplicação, aqui da direita para a esquerda, tá? Da direita para a esquerda. A aplicação do bioinsumo, pode ou não pode ser colocado aí dentro? Vamos analisar, é o fabricante do bioinsumo que vai ter que dar a resposta. Mas vamos supor que ele está sendo injetado aí dentro, mas ele pode ser aplicado por fora, ali pelo biquinho da frente, mas ele pode também ser injetado na tubulação. Olha a diferença, eu injeto na tubulação, aquela foto da esquerda, ela é injetada na tubulação. Pergunta, melhor ou pior não importa para mim nesse momento, o que importa é como é que o operador sabe que o bico está passando. Como é que ele sabe? Ele só vai descobrir quando fechar a área, sobrou produto no tanque. E o de cá? É a mesma coisa. Como é que ele sabe que o biquinho está aplicando? Então, turma, a gente se preocupa com a vinhaça. E não se preocupa com o monitor, que está aplicando o bioinsumo. Porque quem manda na regra do jogo, do negócio, é a vinhaça. E o bioinsumo, ele pega a carona. E esse conceito de carona tem que cair por terra. São duas modalidades de aplicação na mesma operação. Nós precisamos conscientizar as pessoas, a liderança, conscientizar o operacional. Não é a vinhaça a prioridade. Prioridades são ambos os serviços. Só que quem grita é a vinhaça. É a piada do galo índio. O galo índio, o cinza e o branco. Aí o paulista chega lá para o mineiro, quem é o galo bom? Aí o mineiro olha e fala, o galo bom é o branco. Aí o paulista pôs todas as fichas no galo branco. Entrou os dois na rinha, o cinza deu uma voadora, uma esporada, cortou o pescoço do galo cinza. Aí o paulista ficou bravo com o mineiro, uai, você é mentiroso. Ele falou, rapaz, você perguntou quem é o galo bom, o bravo que é o cinza. Então a gente precisa entender, não tem mandatário nesse negócio, tem o que eu espero como resultado. Então, turma, estou terminando. Quem conhece o David da DRS, o Ricardo Delar, cadê ele? Renato Delar, que está tudo aqui, os dois, o Ricardo está ali. São apaixonados pelo David, não são? Vocês são apaixonados pelo David, né? Ele acabou de desenvolver um produto aí, que eu insisti muito, para colocar em plantio. Falei, David, pelo amor de Deus, faça um negócio, faz 11 anos que eu estou te pedindo, para colocar na plantadora, para colocar no corte de soqueira, para colocar no quebra-lombo. Sabe o que vocês vão fazer lá com o quebra-lombo agora, o manejo do quebra-lombo? Para colocar na vinhaça localizada. Como é que eu sei que o biquinho está aplicando? E tem que fugir das mesmices que hoje existe. Né, Marinho? Você desistiu de tudo aquilo lá, né? Teve que arrancar tudo aquilo lá, né? Porque a adequação das ferramentas depende de um sistema chamado comprador, que está cotando o mais barato sem entender do benefício de uma boa formulação. Aí você tem que abandonar tudo isso. Mas eu não vou passar o vídeo, que é muito longo, só para mostrar uma ferramenta fantástica, que foi extraída de um trabalho científico americano que está engavetado há 30 anos. E está aí o resultado. Em vermelho, uma situação crítica, toda entupida, não adequando. Em verde, tudo certinho. E aqui, por último, dos 5 bicos, o da esquerda com problema. Tecnologia. Quem quiser o vídeo, só mandar o WhatsApp para mim, eu mando o vídeo para vocês. Fresquinha. E por último, para terminar, estou terminando. Essa empresa aqui, ó, Mais Máquina, inovando, tanques térmicos, com altíssima tecnologia de material,
Material interno, plástico rígido, feito utilizando galões de produto. Com sistema de agitação perfeita, dimensionado perfeitamente. Fotos da usina Uberaba. Dá uma olhada na estrutura dos camaradas. Não sei se tem alguém da usina Uberaba aqui. Se tem, por favor, acena a mão aí. Hã? Gente, um negócio fabuloso. Está aqui, ó. Tudo controlado para levar o biológico no campo. Até hoje, na minha vida, eu não vi nada igual. Dessa empresa aqui, mais máquinas, estão ali em Iracemápolis. Estou terminando, 2 minutos. E aqui um trabalho que fizemos com a Copert, junto com a Nonino, de monitoramento aí de tanques térmicos. Pessoal, existe tecnologia disponível, nós só precisamos entender aonde a gente quer chegar. E por último, na AgriShow, está aqui a mini usina de preparo de calda. Para quem quer fazer as coisas acontecer, tem que entender disso daqui. Não é simplesmente levar um balde para o campo, uma escada, e falar assim para mim, prepara a calda aí, eu tenho que enfiar aquele tanque lá em cima. O tanque está a 5 metros de altura no aplicador de vinhaça. Tem que botar esse cortador de soqueira, tem que botar nesse cobridor de cana, tem que botar nessa plantadora. Não é assim. Nós precisamos entender. Quem não tem calda pronta, tem que arrumar outro jeito. Então, pessoal, tem tecnologia embarcada à disponibilidade de todos nós. Nós só precisamos entender o que nós precisamos. E para entender o que nós precisamos saber onde queremos chegar. Obrigado. Vai ter tempo para pergunta? Acho que não, né?